Olá pessoal, essa é mais uma aula de cálculo 3 e nessa aula eu vou resolver a questão número 39 aí do livro Cálculo B, tá? Pessoal, da página 126. Turminha, essa aqui, a questão eu não coloquei o enunciado todo, mas pedia para fazer a derivada parcial de y, de x, de y e de z. Bom, aqui nós temos um produto, né? Eu posso colocar aqui, se eu for reescrever aqui na minha tábua de calcular, a gente pode dizer que esse 1 sobre z eu posso chamar de u, e esse ln de x quadrado mais y ao quadrado eu posso chamar de v. E aí, se eu tenho um produto, a derivada do produto, para quem não lembra, é a derivada do primeiro vezes o segundo fator, né? Mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Tá ok? Observem uma coisa. Se eu chamo o 1 sobre z de u, quando eu fizer a derivada em relação a x e y dele, vai dar zero. Correto? E se eu chamo esse cara aqui de v, quando eu fizer a derivada dele em relação a z, vai dar zero. Por quê? Porque o z não tem aqui. Então, meus caros, eu vou fazer o seguinte. Quando eu fizer a derivada parcial em relação a x, eu vou usar somente essa segunda parcela aqui. Tá ok? Por quê? Porque a derivada de u sobre z é zero. Então, ele vai zerar esse cara aqui em relação a x e em relação a y. Então, eu vou usar só isso aqui. Então, como que fica? É o primeiro. Olha só, vamos resolver. Derivada de w em relação a x. É o primeiro, que é 1 sobre z, vezes a derivada do segundo. Não é isso que eu estou falando? Só que essa derivada da segunda aqui é uma ln, né? E tem uma outra aqui dentro, da regra da cadeia. A derivada da de dentro, em relação a x, é 2x. E a derivada de ln, vamos olhar lá na tabelinha de derivadas. A tabelinha que eu mandei para meus alunos, acredito que não vai ser problema. Derivada de ln é 1 sobre x, e esse o x é o que está dentro. Então, tradução aqui para o que eu estou fazendo, fica 1 sobre o que está dentro. X quadrado mais y ao quadrado. Tá certo? A gente consegue reescrever esse camarada aqui como sendo 2x sobre z x quadrado mais y ao quadrado. Pronto. Está feita a derivada em relação a x. Ok? De forma semelhante, a gente consegue fazer a derivada em relação a y. Olha só. A gente já viu, né? Vai ficar 1 sobre z vezes a derivada de dentro em relação a y, que é 2y. Ficou muito parecido, né? É porque a gente deu sorte, tá? E esse camarada aqui é a mesma coisa que 2y sobre z colocado em evidência, x quadrado mais y ao quadrado. Facinho, né? Agora, lembram que agora eu vou fazer em relação a z, e em relação a z, eu não vou usar, deixa eu arrastar aqui para vocês poderem entender. Olha só, nós tínhamos aqui, eu não vou usar esse cara, tá? Por que eu não vou usar esse cara? Porque eu já tinha explicado para vocês que esse cara aqui, ó, lembrando que o u é o 1 sobre z, né? E o v é o ln. Se eu fizer isso, a derivada em relação ao ln em relação a z é zero, que ele não tem aqui. É uma constante, tá ok? Então, o que eu vou ter que fazer? Vou usar essa partezinha aqui agora, tá?
Então, ó, vou fazer até aqui do ladinho, derivada de W em relação a Z. Então, ó, vocês concordam comigo que esse camarada aqui, ó, 1 sobre Z, a gente pode escrever como sendo Z a menos 1, né? Vamos fazer aqui no cantinho, ó, se U é igual a Z elevado a menos 1, a derivada de U, eu desço esse menos 1, vai ficar negativo, Z a menos 2, e vou tirar um do expoente. Então, a gente pode ainda reescrever esse cara como sendo menos 1 sobre Z ao quadrado. Olha que interessante, passei o Z quadrado para baixo. E é exatamente isso aqui que eu vou fazer, olha. É a derivada de U, então menos U sobre Z ao quadrado vezes o V, não é isso? Quem que é o V? Ln de x quadrado mais y ao quadrado. Então, a resposta final em relação a Z fica menos ln de x quadrado mais y ao quadrado dividido por Z ao quadrado, tá ok? Espero ter ajudado vocês, gente. Um abraço.